Então, a gestão das emoções, ela vem a partir não do controle, mas ela vem a partir deste lugar de eu conheço, eu me conheço, eu tenho todas as emoções comigo e como é que eu faço para gerir isso sem ser prejudicada? A nossa mente, ela é 5% consciente e é 95% inconsciente. Então, nessa área de inconsciência, as emoções vão trabalhando e vão sendo trabalhadas para que a gente tome atitudes, para que a gente enfrente, para que a gente fuja, para que a gente paralise ou para que a gente se finja de morto. Então, por isso, quanto mais eu aprofundo o meu entendimento de como eu funciono, quanto mais eu percebo como eu me sinto em relação às emoções, mais eu tenho condições de fazer essa gestão. Eu gosto de trazer essa informação sobre a diferença entre os nossos impulsos cognitivos e os impulsos que vêm da inteligência emocional. O nosso cérebro cognitivo, isso é um dado de pesquisa, o professor Bruce Lipton, que é um biólogo estudioso de células-tronco, ele traz a seguinte informação através das suas pesquisas. A nossa mente responde a 40 impulsos nervosos por segundo, enquanto o nosso cérebro emocional responde a mais de 40 milhões de impulsos nervosos por segundo. Então, por aqui, só por esse número, a gente percebe o quanto a gestão das emoções se torna fundamental para a gente ser mais produtivo, mais assertivo, saber lidar com desafios, saber lidar com as situações que nos assustam, que são desafiadoras. Gestão das emoções nos leva sempre à frente. Sempre aonde o medo está, é para lá que eu vou. E a gente vai falar dele agora, né? O medo é uma das emoções. No filme Divertidamente, a Riley tinha no medo aquele elemento que protegia ela de algumas coisas. Ela estava correndo, vinha um fio atravessado, e aí ela parava, pulava o fio e continuava correndo. O Nelson Mandela tem essa frase que fala que o bravo não é a ausência da coragem, né? Não é a ausência do medo, desculpa, mas é aquele que vai apesar do medo. Então a coragem, você fala, poxa, eu queria tanto ser mais corajosa, mais audaciosa, mais forte, e eu não consigo. Eu tenho sempre muito medo de fazer, medo de arriscar, medo de tentar, medo de me expor, medo de falar em público, medo de numa festa não conseguir me relacionar com as pessoas, vários medos, né? E esse medo, ele vai ser ou controlado, ou gerido, ou ele vai assumir o protagonismo das suas decisões. E a gente está aqui falando em protagonizar uma história, roteirizar a sua história, como é que eu me relaciono com o medo. E aí é importante a gente perceber uma coisa. Existe uma diferença do medo, do receio, para o pânico e para as fobias, né? Dentro do processo de coaching, a gente consegue lidar com os medos, os receios, porque é um medo, é um temor que a gente tem uma causa mais objetiva, né? Perder o emprego, terminar um relacionamento, são coisas que a gente entende de onde está vindo. Já o pânico, as fobias que são derivadas do pânico, elas têm um temor meio desproporcional, é irracional, né? Imagina uma pessoa, um homem adulto com medo de uma barata em cima de uma cama, desesperado porque tem uma barata passando pelo chão. Isso é um medo irracional. Olha a proporção entre o homem e a barata. Então, isso é o pânico. Não tem explicação, mas simplesmente a pessoa tem esse pânico, né?
No medo, a gente consegue analisar racionalmente, né? E começa a ter argumentos mais lógicos, defende isso com mais clareza. No pânico, não. Não existe uma forma de enfrentar, né? O mecanismo de resposta, ele não traz esse enfrentamento. O medo também, você consegue respirar e encarar, né? Hoje eu estava falando com uma pessoa a respeito do medo de altura, que é o medo que eu sempre tive, e até na passarela eu não queria atravessar porque eu tinha medo, e em dado momento eu resolvi enfrentar esse medo, né? E aí eu comecei a fazer coisas como pular de asa delta, pular em tirolesas. Então eu identifiquei o medo, entendi, e por meio de um esforço pessoal que não foi fácil, né? Quando eu aterrissei da asa delta, as pernas assim tremiam na areia, mas eu enfrentei, eu sabia de onde vinha esse medo, não era um medo irracional, era um medo racional, então eu fui lá e enfrentei. Quando a gente tem um pânico ou uma fobia, a gente precisa de uma ajuda terapêutica, a gente precisa de um psicólogo, a gente precisa de um tratamento para cuidar disso. Então, a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, de onde vem muitas ferramentas e processos do próprio coaching, ela cuida muito bem disso, né, de pânicos e de fobias. E uma última coisa em relação ao medo, que a gente vai percebendo que consegue ao longo do tempo entender que aquilo não é tão grande, que a gente consegue desafiar, né? Quando a gente, por exemplo, dentro de um processo de coaching, trabalha os sabotadores, a gente começa a perceber aquele que dá mais um medo da ação e a gente minimiza, a gente chama de interferência, né? A gente minimiza a interferência e potencializa aquilo que é recurso. Já no pânico, não, né? No pânico existe uma imaginação muito grande, excessiva, que faz com que a gente fique meio desorientada. Então, em conhecer o medo, reconhecer o seu medo, é o primeiro passo para você começar a lidar com ele e buscar ajuda, seja ela por panicofobia, num terapeuta ou algo assim, ou buscar dentro de um processo de coaching ou dentro da sua própria história, dentro da sua caminhada, como eu fiz em relação à questão do medo de altura, né? Que eu, a partir da asa delta, agora eu vou de tirolesas altíssimas e sem nenhum problema. Venci essa questão. E isso traz muito empoderamento. Quando eu venço um medo, eu percebo que eu sou capaz. Então, por isso que a gente fala, aonde está o medo, é para lá que a gente tem que olhar. É ali que a gente tem que dar atenção, é ali que a gente vai conseguir superar, ok?